retomando, né, o direito cambiário, estamos tratando de um ato cambiário chamado aceite. O que são atos cambiários, galera? Atos cambiários são atos que são praticados nos títulos de crédito e que produzem efeitos jurídicos. Então, no direito cambiário, né, no direito empresarial cambiário, algumas condutas, né, ou são praticadas por uma pessoa, por uma parte, e esse ato vai produzir efeito jurídico. É importante você se lembrar, né, daquela diferença de atos jurídicos, né, de contratos. Então, o que diferencia um contrato de um ato jurídico? Porque o ato, né, jurídico, como é o ato cambiário, é aquele ato que praticado por si só já produz efeitos jurídicos, certo? Então, você vai ter atos que a gente vai praticar nos títulos de crédito e vão gerar efeitos. É justamente o aceite. Então, o aceite é um ato jurídico, né, um ato cambiário, realizado por uma pessoa chamada de sacado, que consiste na concordância em efetuar o pagamento de um título de crédito. Então, aceitar significa concordar com a ordem de pagamento que lhe foi dada. Então, meu exemplo, né? Imagine que eu estava viajando com um professor, não lembro qual foi o exemplo, quem era o professor mais, acho que era o Jailton. Muito que, o Fábio? E aí, rápido, pode repetir? Claro. Coloquei aqui o conceito para você, inclusive, Fábio. Aceite é o ato realizado pelo sacado que consiste na concordância em efetuar o pagamento de um título de crédito, certo? Então, é um ato jurídico, né, em que vai gerar efeitos jurídicos. Qual é o efeito jurídico que acontece, ou que ocorre, ou que é gerado no aceite? É a inclusão, né, ou é a concordância com o pagamento de título de crédito. O aceite, né, vai fazer com que o sacado, né, que pratique o aceite, também chamado de aceitante, seja o devedor do título de crédito. Antes do aceite, o sacado ele era um mero indicado. Ele era alguém que constava no título de crédito, mas ainda não tinha a obrigação de pagar o título de crédito. Então eu fui viajar para Salvador com um professor, não lembro mais qual foi o exemplo, né? Que eu dei na aula passada, Jailton, e aí cheguei lá, ele me prestou um dinheiro. E ele ia voltar para o Rio de Janeiro antes, uma semana antes. E aí eu produzi um título de crédito, uma letra de câmbio, na qual eu dava uma ordem, né, para que o professor Aaron pagasse ao Jailton aqueles R$ 1.000. Por que o Aaron vai concordar com esse pagamento? Porque ele me deve, por exemplo. Porque ele é meu amigo, né, a gente tem relação comerciais, não importa, né, o motivo. O fato é que uma vez que ele assine o título de crédito, ele passa a ser, né, o devedor principal, o devedor direto, né, a pessoa responsável por aquela dívida, ok? Então pensa numa letra de câmbio, né? A dá uma ordem a B para pagar a C determinada quantia. Eu dou uma ordem, né, ao Aaron para pagar o Jailton determinada quantia. Eu sou o sacador, o Aaron é o sacado e o Jailton é o tomador ou beneficiário. Quando o sacado, que é o professor Aaron, que é o B, ele assina o título de crédito, ele se compromete com o seu pagamento, ok? Então, o ato de concordar com o pagamento se chama aceite. Parece que é óbvio, né? Mas na verdade, isso é importante, né? Concordar significa aceitar com a ordem que lhe foi dada. Isso vai gerar efeitos jurídicos. Poderia o Aaron se recusar? Poderia. Aí seria outro exemplo. No caso da letra de câmbio, sim. Né? Por quê? Porque o aceite, né, é facultativo. Acho que falamos isso também, né? Senão é importante retomar. Então, na letra de câmbio, o aceite é facultativo.
a letra de câmbio. Vai ser sempre que o aceite é facultativo? Não. A gente tem outro título de crédito que também é composto por uma ordem de pagamento que se chama, né, duplicata ou duplicata mercantil. E neste tipo de título, o aceite é obrigatório. Na duplicata ou duplicata mercantil, mesma coisa, né? O aceite é obrigatório. Aí tem gente que critica essa expressão de obrigatório, né? Porque diz que a pessoa pode não fazer mesmo sendo obrigatório e chama de aceite vinculado. Aí é uma questão mais doutrinária. É porque a pessoa que compra uma mercadoria a prazo, né? Ou recebe um serviço a prazo, e se dessa relação de compra e venda ou prestação de serviço for extraída uma duplicata, essa duplicata tem que ser aceita, desde que, obviamente, o serviço tenha sido corretamente prestado e desde que, obviamente, a compra e venda tenha sido efetivamente realizada. A gente vai ver isso. Né? No primeiro momento, o que eu preciso que você perceba é que o aceite ele pode ser obrigatório ou facultativo, dependendo do título. Na letra de câmbio, o aceite ele é obrigatório. Na duplicata, perdão, facultativo, e na duplicata o aceite é obrigatório ou vinculado, dependendo do doutrinador, pode usar esse termo ou outro. Cuidado, o cheque também é uma ordem de pagamento. A A dá uma ordem a B para pagar a C, não é isso? Você é correntista de um banco, dá uma ordem ao banco para pagar a determinada pessoa ou até a si mesmo determinada quantia. O cheque também é uma ordem de pagamento, mas no cheque não tem aceite. Isso é importante. O cheque não tem aceite. Por quê? Porque a relação jurídica, né, do banco não é uma relação jurídica cambiária. A relação jurídica de você com o banco é uma relação contratual. O banco, ele se compromete a pagar o título, não porque ele assinou o título se comprometendo a pagar o título. Pelo contrário, o banco não assina, né, o título. O banco se compromete a pagar o título, né, se você tiver saldo na sua conta corrente. Então, na verdade, o que o banco faz, ele cumpre uma obrigação contratual, certo? Não há que se falar em aceite no cheque, tá? Isso é importante, isso cai em prova, você tem que ficar ligado. Inclusive, né, para não ficar nenhuma dúvida, a lei do cheque, que é a lei 7357 de 85, expressamente configura em seu artigo 6º que, né, cheque não admite aceite, considerando-se não escrita qualquer declaração nesse sentido. Então, apesar do banco pagar o título, ele paga em outra situação legal, né? Uma situação legal contratual, né? Uma situação legal, uma situação decorrente da lei. E não de uma vontade, né? Porque o aceite é alguém voluntariamente se comprometer ao pagamento de uma dívida que não era dele a princípio, né? Por que ele fez isso? Porque tinha uma outra obrigação? Aí é outra discussão. Foi? Tá? Mas a gente vai voltar a falar sobre o cheque mais à frente, não se preocupe. Agora estamos trabalhando, neste momento, apenas o aceite. Certo? Até aqui alguma dúvida? Continuando, né? Como é que eu formalizo o aceite? Como é que eu formalizo o aceite? O aceite é formalizado através da assinatura do aceitante à frente do título. Até brinquei com vocês, né? Como é que chama a frente do título? O título tem duas faces, né? Tem a frente e tem as costas. Eu chamo de verso as costas e a frente se chama anverso. Importante lembrar esse conceito que também cai em prova, né? É só um nomezinho diferente. Anverso nada mais é que a frente do título. A formalização do aceite se dá pela simples assinatura do aceitante no anverso do título. Ok? Artigo 25 da LUC deixa isso expresso para a gente. Lembra da LUG? LUG é Lei Uniforme de Genebra, né? A LUG também é o decreto 57663 de 66, que a gente chama de LUG. O aceite, né, se dá por escrito na própria letra, através da expressão aceite ou da mera assinatura do sacado.
ok? Assinou, se trata de aceite, certo? Até aqui alguma dúvida? O aceite, regra geral, ele é puro e simples, ou seja, ele é não limitado. O aceite é você pagar o valor contido no título. O aceite, ele é a manifestação de vontade, né, dada por alguém no título de crédito. Aí a gente discutiu na aula passada também as hipóteses, né, que a pessoa não aceita, ou ainda, né, a gente chamou de recusa, ou as hipóteses em que a pessoa aceita colocando limites, né, é o chamado aceite parcial. Aceite parcial também é a mesma coisa que a recusa parcial. Então, de novo, a recusa pode ser total, ou a recusa pode ser parcial, que equivale ao aceite parcial. Qual é a grande questão? O aceite que faz com que o sacado seja o devedor do título é o aceite sem limitações, é o aceite total. É este aceite, né, que torna o devedor do título de crédito o obrigado direto ao pagamento. É esse aceite. O aceite limitativo, ou aceite parcial, ou a recusa total e parcial, e também a recusa total, vai ter uma consequência. Então, imagina o meu exemplo. Eu fiz o título de crédito, né, dei uma ordem para o professor Aaron pagar ao professor Jailton determinada quantia. Quando chega aqui no Rio de Janeiro, o professor Jailton apresenta o título de crédito, a letra de câmbio, para o professor Aaron, não é isso? E o Aaron se recusa, ou ainda ele aceita de forma parcial, né, limitando o valor da dívida, ou ainda as condições ali constantes. Se isso acontecer, o professor Jailton pode cobrar o título de crédito de mim, que sou o sacador. Então, a consequência, né, da recusa total, que é a mesma consequência da recusa parcial, que é a mesma coisa que o aceite parcial, é a não, né, liberação minha. Porque quando eu transferi essa dívida para ele, eu deixava de ser o obrigado direto, o obrigado principal, e ele passava a ser o obrigado principal. Ou seja, se ele não aceitou plenamente, eu continuo, né, eu quem, né? Sacador, né? O sacador, é quem emitiu o título, continua como devedor principal do título de crédito. No caso de recusa total, recusa parcial ou aceite parcial. Lembrando que aceite parcial e recusa total também são chamados de aceite limitativos. Então imagine, a concreto, eu fiz uma letra de câmbio para que o Aro pague R$1.000 e ele fala assim, ó, só vou pagar 500. Ele aceitou o título de crédito? Parcialmente. Ou recusou parcialmente, dependendo do ponto de vista, certo? Significa dizer que ele não vai responder pelos 500? Ele responde pelos 500. Só que, ao invés do aceite total, em que ele passava a ser o titular da dívida, né, o devedor principal, eu continuo sendo o devedor principal. Então, se o Jailton não quiser esperar a data do vencimento para cobrar os 500, ele pode cobrar de mim toda a dívida. Por quê? Porque eu não deixei de ser o devedor principal. Ao contrário, se ele tivesse assinado a título, né, dado o aceite de forma plena, ele passaria a ser o devedor principal. Por que a importância de eu saber quem é o devedor principal e quem não é? Porque sendo o devedor principal é aquele que vai responder pelo pagamento da dívida. Então imagine, no meu primeiro exemplo, em que foi emitido um título de crédito, né, e o Aaron aceitou, ele é o devedor principal. Se ele não pagar, o Jailton pode cobrar, obviamente, dele, que é o devedor principal, e também pode cobrar de mim, porque eu, como sacador, vou ser o devedor secundário. Se na distribuição dessa execução, ok, o Aaron for primeiro a ser citado e pagar o título, eu estou livre. Por quê? Porque ele era o devedor principal e ele pagou o título. Se na distribuição dessa execução eu for o primeiro a ser citado e pagar o título, como ele era o devedor principal, eu vou poder entrar com ação de regresso contra ele, entendeu a diferença? Agora, se no meu segundo exemplo, ele não aceitou o título, ou aceitou de forma parcial, só se respondendo pelos 500, eu vou ser o devedor principal. Então, quando a distribuição da ação é contra mim, eu sou o devedor daquele título, ok?
Percebeu a diferença? Então, no final das contas, o devedor principal do crédito vai depender do aceite ou não. Além de o aceite, né, parcial ou a recusa total, né, ou a recusa parcial, fazer com que o Jair possa cobrar de mim, ou seja, fazer com que o beneficiário possa cobrar do sacador, ainda tem uma segunda consequência. Qual é a segunda consequência? O vencimento antecipado do título. Vamos pensar no caso concreto, né? 20 anos atrás. Tinha internet? Não. Tinha WhatsApp? Não. Tinha e-mail? Não. Tinha telefone? Vamos imaginar que não, que fosse muito difícil. Fica mais fácil nosso exemplo. Não tinha. 50 anos atrás. E aí, eu dei essa ordem para o Aaron pagar para o Jailton R$ 1.000. Eu posso colocar no título de crédito um prazo, né? Ou seja, o Jailton volta para o Rio de Janeiro, apresenta o título de crédito para o Aaron, e esse título de crédito vai ter, por exemplo, 10 dias de vencimento para ser pago após a sua apresentação. Então imagine, o Jailton volta para o Janeiro e fala assim, ó, Medina mandou você me pagar R$ 1.000, ok? Ele, ok. Ele assina o título. Quando que você tem que pagar? Daqui a 10 dias. É um prazo que a gente estipulou para ele poder arrumar o dinheiro, se programar. Poderia ser que o título fosse à vista? Poderia. Ou seja, no momento da apresentação, ele já deveria efetuar o pagamento. Seria uma hipótese. A gente vai ver as modalidades de vencimento de um título de crédito. Existem títulos à vista e existem títulos a prazo. Então, no meu exemplo agora, é um título a prazo. Ou seja, o Jailton apresenta esse título para ser pago daqui a 10 dias depois da apresentação. Um título a prazo. Quando o Aaron assina o título de crédito, ou seja, pratica o aceite, ele se torna o devedor principal do título e daqui a 10 dias ele vai honrar aquele título. Se ele não honrar, pode o Jailton cobrar de mim, mas eu sou um devedor secundário. No meu caso, no meu exemplo, eu estou dizendo para você que ele recusou-se. Portanto, quem é o devedor principal? Sou eu, né? Imagine o título de crédito lá. Só tem a minha assinatura, porque fui eu que emiti. Não tem a segunda assinatura dele como aceitante, certo? Como sacado que aceitou o título. Portanto, eu sou o único devedor do título de crédito, certo? Ele nem assinou. Só que o meu título era a prazo. Ou seja, o Jailton saiu do Rio de Janeiro, Salvador hoje, chegou, né, domingo lá, né, imagina quanto de carro. Chegou domingo no Rio de Janeiro, e aí ele apresentou o título. Na teoria, o título só venceria 10 dias depois, caso o título tivesse sido aceito. Como o título não foi aceito, haverá o vencimento antecipado desse título. Ou seja, pode imediatamente o Jailton cobrar o título de crédito meu. Ou pode imediatamente o beneficiário cobrar o título de crédito do sacador. Qual é o racional aqui, né, pessoal? O racional aqui é o seguinte, né? O título só teria prazo se fosse aceitado. Como ele não aceitou, né, o título não se formalizou como era para ser formalizado. Então, posso cobrar tanto do sacador, inclusive de forma antecipada. Então, isso é importante. O não aceite, né, ou o aceite parcial, ou o aceite limitativo, vai ter duas consequências. Uma consequência em relação ao devedor principal e uma consequência em relação ao vencimento. Tá? Isso é importante, importante, importante. Certo? Vamos ver se tem aqui uma questão de exame de ordem para você fazer. Exame número 6. Responde para mim aí qual é a certa. Fácil, né? Certeza que você vai acertar. E aí, qual é a resposta? Deu tempo de fazer? Questão N. N é o que, Thiago? N não deu não, hein? N só tem até a letra D. Ah, não deu tempo. Desculpa aí. Tô esperando. Estamos de ordem. Você vê que o direito empresarial é fácil. Mais meio minuto. Foi? Letra A. Acho que não, hein? Não sei. Vou ver aqui. Não tô com gabarito.
Com relação ao Instituto do Aceite de Títulos de Crédito, assinale a alternativa correta. A duplicata, não pode ser aceita sem qualquer fundamento pelo sacado. Neste caso, ele não será responsável pelo pagamento do título. Na verdade, é o contrário, né? A duplicata deverá ser aceita, né? A duplicata não poderá ser aceita. Não, ela poderá ser aceita. A duplicata pode ser recusada, né? Porque ele escreveu de forma contrária. A duplicata não pode ser aceita, ou seja, recusada, sem qualquer fundamentação. A gente vai ver depois que, sim, ela pode ser recusada com fundamentação. Então, imagine que você comprou uma mercadoria e a mercadoria veio diferente do que você pediu, em qualidade, quantidade, prazo de pagamento. E aí você pode recusar a duplicata, ou seja, você pode não aceitá-la, mas com fundamentação. Então, a letra A está errada, certo? Tudo bem que a gente não viu duplicata ainda, mas, né, essa está errada. Letra B. A cobrança de uma duplicata não aceita é necessária apenas à realização do seu protesto? A gente também vai ver isso, tá? Talvez essa questão estava um pouco difícil porque você não viu todos esses conceitos, mas vamos pensar aqui comigo. A cobrança da duplicata não aceita, eu vou precisar... imagina a situação. Eu fui lá e vendi a mercadoria para você, eu sou uma fábrica, você tem uma loja. Vendi a mercadoria para você. Entreguei para você a mercadoria e você... mandei a duplicata, que é o título de crédito que você deveria ter assinado. Você se recusou, não aceitou. O que eu preciso comprovar para cobrar essa duplicata? Primeira coisa, o protesto, está na alternativa. Segunda coisa, eu preciso comprovar a entrega na mercadoria. Porque como eu entreguei a mercadoria, né, isso vai substituir a ausência de aceite. Ou seja, a entrega da mercadoria, eu protesto, substitui o aceite. A gente vai ver isso depois, não se preocupe. Então, até, de repente, a questão ficou um pouco difícil. Mas daria para você fazer por exclusão. Você não sabia essa, mas a resposta você sabe. Ok? Então, para responder para você, para executar uma duplicata não aceita, eu preciso do protesto e do comprovante de entrega da mercadoria. Ou seja, essa resposta está errada, porque esse é apenas, né? Já sabe que apenas normalmente está errado. Apenas a realização do protesto. Então, eu preciso do protesto e preciso da comprovação da mercadoria, da entrega na mercadoria. Pessoal, o que é protesto? Protesto é o ato de comprovar o inadimplemento de uma obrigação. Protesto é o meio pelo qual alguém produz uma prova que você não fez alguma coisa que deveria ter feito. Normalmente, protesto é utilizado para poder provar que você não pagou. Você não pagou uma dívida, a pessoa vai lá e protesta. Aí fica registrado que você não pagou. Por quê? Porque o tabelião te notifica para pagar a dívida sob pena de protesto. Quando o protesto é feito, significa dizer que você foi intimado por uma dívida e não pagou. Certo? Só que esse protesto ele também pode ser feito para outras provas, né? Por exemplo, provar que a pessoa não aceitou o título de crédito. Então, eu entrego a mercadoria lá para a loja. Aí a loja não aceitou. Como é que eu vou provar que ela não aceitou? Não tem como fazer essa prova, concorda comigo? É uma prova negativa. Como é que eu vou provar que você não assinou formalmente? Eu não está assinado no título de crédito, mas eu poderia não apresentar e dizer que você não assinou. Ou seja, o protesto é o tabelião que alguém tem fé pública diz, assina o título, porque você recebeu a mercadoria. E aí você não assina. E aí ele declara, protesta, que você não fez. E aquele protesto comprovante, portanto, que você não assinou. Tá? Mas a gente vai falar de protesto ainda, não se preocupe. A gente vai falar de duplicata ainda, mais uma vez, novamente, não se preocupe. No momento a gente está estudando só o aceite. Certo? Aquele canhotinho da mercadoria que você assina quando você recebe lá numa nota fiscal, já viu? É o comprovante de entrega da mercadoria. Parabéns, Thiago acertou, aí foi bem. Também acho. Letra B. C, perdão. O aceite é condição essencial para o beneficiário para executar o sacado? Essa você sabe que estava errada. Por quê? Porque, primeiro, o aceite, né, no cheque não existe. A gente viu na lei veda. Então, se o aceite não existe no cheque, como é que ele é condição especial? Obviamente não é condição especial, porque ele sequer existe. Está totalmente errado. Bom, tem duas questões que são mais ou menos, uma que é certa, que é mais ou menos, e duas que são absurdas. Essa é absurda, tem nada a ver. O aceite nem existe no cheque, como que ele seria condição? Não é. A gente vai ver a condição depois, né? A condição de executar é o depósito do cheque. A gente vai estudar cheque, não se preocupe. O que foi, Fábio? Errou? Mas fica tranquilo, a gente está aqui para aprender. E letra D, a correta, parabéns aí quem acertou. O aceite de uma letra de câmbio torna o sacado devedor direto do título. Inclusive, eu falei isso para vocês, né? Então, lembre-se disso, né? Isso é questão de prova de OAB. O aceite de uma letra de câmbio torna o sacado devedor direto do título. Né? E o não aceite ou recusa torna o devedor direto o sacador. Lembra? A pessoa que emitiu o título. Então,
O não aceite, a recusa, o aceite parcial, quem é o devedor direto? O emitente do título, o sacador. O aceite torna quem? A pessoa que concordou com o pagamento, né? O sacado, o devedor direto do título, tá? Então, fechamos aí o aceite, fixando esse conceito. O aceite de uma letra de câmbio torna o sacado devedor direto do título, certo? Isso é importante, isso cai em prova, fica ligado. Até aqui alguma dúvida? Próximo assunto, endosso. Já ouviu falar em endosso? Endosso é mais conhecido nosso, né? Provavelmente você já praticou um endosso ou já ouviu falar o que é. O que é um endosso? O que é um endosso, pessoal? Já recebeu um cheque da sua empresa e aí o cheque estava nominal a você e você precisou endossar o cheque para poder passar esse cheque para outra pessoa? O que é um endosso, professor? Ah, o endosso é quando eu assino no verso do cheque. Tá certo, na verdade isso não é uma definição de endosso, mas é a forma do endosso, né? Assim como o aceite é formalizado com a assinatura no anverso, o endosso é formalizado com a assinatura no verso. A gente ainda vai falar forma. Vamos definir primeiro o que é endosso. O endosso é o ato de transmissão do título de crédito. Então, é um ato cambiário também, né? O direito empresarial, ele vai criar atos, né, pelos quais, né, ou nos quais, ou de forma que alguém transmite seu direito de crédito. Lembre-se que o título de crédito, ele tem uma grande característica importantíssima, que é a sua negociabilidade, que é a sua, né, circulabilidade. Qual a pergunta, Fábio? Então, o título de crédito ele foi feito para ser negociado. O título de crédito ele foi feito para ser, né, circular. Lembra disso? E como é que ele circula? Depende. Vimos isso na aula passada, inclusive, né? Ele circula através, né, do endosso. Então, o endosso é o ato de circulação do título de crédito. Cara, eu ainda não entendi a sua pergunta. Você quer perguntar aí pelo áudio? Que é a definição do endosso, é isso? Então, o título, definição, vou colocar agora, Fábio. Ok. O endosso é o ato de transferir o crédito representado no título de crédito. Então, o endosso é o ato de transmissão do direito de crédito representado no título de crédito. Então, você recebeu um cheque, ou seja, você está com o título de crédito na mão. Eu quero transmitir aquele direito de crédito representado no título de crédito. Como é que eu faço isso? Através do endosso. Aí a definição que eu coloquei para você foi mais técnica, né? É todo o título de crédito que eu posso endossar? Não. Só aqueles que são a ordem. Lembra disso que a gente viu na aula passada? Ou que contém a cláusula a ordem. Por quê? Porque pode ser que o título de crédito seja não endossável. Já viu isso na aula anterior, né? Numa das aulas anteriores aí. Alguns títulos de crédito podem estar com uma cláusula não à ordem ou ser não endossáveis. Aí esse título de crédito não circula por endosso. Aí a gente até viu que a circulação de um título de crédito não à ordem, né, o efeito da circulação de um título de crédito não à ordem é o efeito da seção civil de crédito, que é o trabalho de vocês, inclusive, não é isso? Deve estar pronto já, espero. Né? Então, o endosso é o ato de transferir o título de crédito. Né? É o ato de transferir, tecnicamente, o direito representado no título de crédito. Então, quando eu pratico o endosso, o que eu estou fazendo? Né? Olha o que diz o artigo 14 da Lei Uniforme de Genebra, da LUG. O endosso transmite todos os direitos emergentes, né, que surgem, que estão na letra. Né? Olha olha o artigo 14 da Lei Uniforme de Genebra, LUG. O que diz? O endosso transmite todos os direitos emergentes da letra, ou seja, todos os direitos que tem na letra. Você é credor, você tem um cheque, você tem vários direitos ali, né? Você tem o direito de protestar, caso a pessoa não pague, você tem o direito de executar, caso a pessoa não pague, você tem o direito de endossar, inclusive, né? Você tem o direito de requerer um aval, então você pode fazer vários atos, né? Você tem direitos emergentes no título de crédito. E esses direitos são transferidos quando você pratica um endosso. Então você é credor da sua empresa, que você trabalhou o mês todo, ou você é empresário, vendeu a mercadoria e a pessoa emitiu, né, você emitiu uma duplicata, você deu a ordem. Você é titular desse direito de crédito, representado na duplicata, certo?
O Jailton estava com aquela letra de câmbio e, portanto, ele era titular daquele crédito representado na letra de câmbio. A letra de câmbio vencia em 10 dias, como a gente combinou lá atrás, agora há pouco. Ele precisa aguardar os 10 dias? Não, ele pode, se quiser, transmitir os direitos representados naquela letra de câmbio para outrem. 5 dias ele precisa de dinheiro, né? Não importa a razão. Aí o que ele faz? Fala para o credor, a pessoa que veio cobrar ele, fala assim, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho uma letra de câmbio aqui, né? Eu tenho um direito de crédito representado em uma letra de câmbio, em que o professor Aaron, né, vai pagar e o Medina é corresponsável a quantia de R$ 1.000 daqui a mais 5 dias. Você concorda, né? Você quer esse título de crédito? Quero. O que ele faz? Ele endossa ou transmite aquele direito de crédito representado no título de crédito, tá? Importante, tá? Quando ele faz isso, quando ele endossa, né? Ele, além de transferir todos os direitos, né, previstos no título de crédito, ele também, em regra geral, né, ele fica vinculado, né, na condição de codevedor do título de crédito. Então, calma, né? Vou explicar de novo e vou colocar aí para você anotar que são importantes. Isso aqui é bem importante, isso cai em prova. Né? Então, o endosso produz 2 efeitos. É isso que eu estou querendo que você entenda. Qual é o primeiro efeito do endosso? O primeiro efeito do endosso, já vimos. Transferir o crédito, né, deixando o endossante de ser credor. Esse é o primeiro efeito, certo? Então, efeitos do endosso. Vou registrar isso aqui, isso é importante. Efeito número 1, já vimos. Transferência do direito de crédito, né, e do título, consequentemente, do direito de crédito, vírgula, deixando o endossante de ser o credor, não era isso? Ele deixa de ser o credor. Importante, quem pratica o ato de endosso é chamado de endossante. Quem é endossante? Aquele que pratica o título, o endosso, aquele que transfere o título. E quem recebe o título por endosso? Como é que chama? Endossatário. Aquele que recebe o título por endosso. Então, Jailton, endossante, o João, que recebeu o título endossatário. Quando o Jailton pratica o endosso, ele transfere o direito de crédito, né, representado no título de crédito. 2, qual é o segundo efeito? Né? Vou dizer agora para você. O segundo efeito, né, é vincular ou a vinculação do endossante ao título de crédito, agora na condição de co-obrigado ou co-devedor. Então, o Jailton, ou endossante, ao transferir o título de crédito por endosso, ele vai ter um segundo efeito. É ele manter-se vinculado ao título de crédito. Em qual condição? Né? Ele era credor, agora ele passa a ser um co-devedor, um co-obrigado, como a lei fala. Pessoal, vamos pensar aqui comigo. O João só aceitou esse título de crédito porque ele conhecia o Jailton, concorda comigo? Ele me conhecia? Provavelmente não. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Conhecia o Aaron? Não necessariamente. Existe uma relação direta com eles, né, eles têm negócio entre si. Então, a transmissão do título de crédito feita por ele transfere o direito do crédito, sim. Só que também vincula o Jailton ou o endossante no título de crédito. Se fosse diferente, provavelmente o João não ia aceitar esse título. Por quê? Porque ele não me conhece, não conhece o Aaron, então não sabe se a gente tem patrimônio, por exemplo, suficiente para honrar o título de crédito. Então é condição sine qua non, né? Condição sem a qual o Jailton ser responsável pelo pagamento. É óbvio que o credor não é o Jailton, né? O devedor. O devedor principal não é o Jailton. O obrigado principal não é o Jailton. O obrigado direto não é o Jailton.
mas ele vai ser um obrigado indireto, ou ele vai ser um co-obrigado, um co-devedor. Isso por quê? Porque ele pode ser pode ser chamado a pagar o título de crédito. Se na data de vencimento, 10 dias lá que a gente comentou, né, 5 dias mais à frente, as pessoas, né, responsáveis pelos parâmetros do título de crédito, a pessoa, no meu exemplo, Aaron, não pagar o título de crédito, o Jailton também pode ser responsabilizado, porque a lei diz isso, né? Essa é a regra geral. Então imagine outro exemplo, você recebeu um cheque da sua empresa porque você trabalhou lá o mês todo. Você foi no mercado na esquina da tua casa, fez uma compra e passou aquele cheque de terceiro. E o cheque era nominal para você e você, portanto, endossou, certo? Esse título. Quando você endossou, você transferiu seu direito de crédito, não é isso? E você se tornou um co-obrigado. Então, se esse cheque voltar sem fundos, o dono do mercado, obviamente, pode cobrar da empresa, que é o devedor principal, não é isso? E também pode cobrar de você, sabia disso? Também pode cobrar de você. É claro que você é um responsável legal, é um co-devedor, é um co-obrigado. E se você vir a pagar por qualquer razão, né, porque você foi o primeiro a ser cobrado, porque a execução foi distribuída em face de todo mundo, e você foi o primeiro a citado, né, ou se ao protestar esse cheque, você viu que não tinha sido pago, como você sabia que era o devedor legal, você foi lá e pagou. Quando você paga, você passa a ser o credor novamente e passa a poder entrar com uma ação de regresso contra o devedor principal, que é o emitente do cheque. Uma coisa não se confunde com a outra. O fato do endossante ser um responsável legal, um co-obrigado, né, não exonera o obrigado principal direto, no caso, o emitente do cheque. Percebeu? São coisas diferentes. Então, importantíssimo, né? Efeito número 2. O endosso, salvo cláusula em contrário, né, o endossante, salvo cláusula em contrário, garante a aceitação e o pagamento do título. Então, a não ser que você escreva no título uma cláusula dizendo que eu estou endossando, mas não vou me comprometer com o pagamento, regra geral, né, salvo cláusula em contrário, o endossante responde pelo pagamento do título, certo? Salvo regra, né, específica, o endossante responde pelo pagamento do título. Isso é muito importante. O endossante é um responsável pelo pagamento do título. Ok? Foi até aqui? Vamos avançar. Foi? Foi. O endosso, como é a forma do endosso? Como é que eu formalizo, né? Qual é a forma? Já vimos que o aceite, regra geral, se dá com a assinatura no anverso do título. E o endosso se formaliza com a assinatura no verso do título. Não era isso que você fazia com aquele cheque que você recebeu? Assinava o verso. Essa é a regra. Posso assinar em outro local? Posso, desde que eu identifique. Regra geral, uma assinatura no verso corresponde ao endosso. Eu tenho duas formas de fazer um endosso. O endosso pode ser, né, o endosso em branco. O endosso pode ser um endosso em preto, em razão da forma que você faz o endosso. Então, a depender de como eu fiz o endosso, ele vai ser classificado como endosso em branco. A depender de como eu fiz o endosso vai ser classificado como endosso em preto. Ok? Endosso em branco ocorre quando eu transfiro o título de crédito, né, sem identificar o endossatário. Né? Então, de novo, endosso em branco é quando é feito o endosso sem identificar o endossatário. Endosso em preto é quando o endosso identifica o endossatário.
Vamos pensar no caso concreto, lá no cheque. Você pegou o verso do cheque que era nominal a você e simplesmente assinou. Você fez o quê? Endosso em branco. Você pegou o cheque e escreveu assim: endosso para mercearia, né? Sei lá, Penha, né? Supermercado Guanabara. Quando você identificou o endossatário não é o supermercado, você fez endosso em preto. Além do nome, né? Obviamente que o nome é importante. Por quê? Porque o nome vai diferenciar um endosso do outro. Além do nome, né? Endosso em preto ou endosso em branco faz com que o título permaneça, né? Nominal ou torne-se ao portador. Vou explicar. Calma, né? O título de crédito, o cheque que você recebeu, não era nominal, não tinha o seu nome? Se você assinar assim, endosso para o mercado Guanabara, o título permanece nominal. Lembre-se que título de crédito nominal é aquele que consta o nome do beneficiário. Quem é o beneficiário? Você. Você endossou em preto, o beneficiário passou a constar no título quem? Mercado Guanabara. Né? Então, o Mercado Guanabara, né, ele no endosso em preto, fica vinculado ao título de crédito. Consta no título de crédito. O endosso em preto não tem um título nominal, certo? Vamos pensar na outra hipótese. O título era nominal e você fez um endosso em branco. Você simplesmente assinou. Quem é o titular desse título? Agora, quando você só assinou o verso. Quem tiver de posse. Ou seja, o título, né, o endosso em branco, transforma um título nominal em título ao portador. É isso que você perceba. O endosso em branco transforma um título nominal em título ao portador. Não é isso? Se você simplesmente assinar o título de crédito, quem é? É o supermercado Guanabara, mas por que é? Porque está de posse do título. Então você muda a natureza, né, da circulação do título de crédito, né? Você muda a forma da circulação do título de crédito se o endosso que for feito for em branco ou for em preto. Então isso é importante, né? O endosso em branco ou endosso em preto vai mudar a natureza do título de crédito, né? Vai mudar, né, a forma que o título de crédito ele circula. Então, por isso é importante a gente saber isso. Por isso é importante a gente entender bem essa questão do endosso. Certo? Até aqui alguma dúvida? Quando a gente estudou o aceite, a gente viu que o aceite poderia ser total ou poderia ser parcial. Você recorda disso? Isso. O aceite pode ser total ou o aceite pode ser parcial. Vimos também que o aceite total ele vai ter uma consequência jurídica ou um efeito jurídico. E o aceite parcial, né, tem um efeito jurídico ou uma consequência, né, jurídica. Agora vamos pensar no endosso, parcial. Pode existir um endosso parcial? Ou a primeira pergunta, né? O que é um endosso parcial? Me diga. Participe um pouquinho. Quem? Vocês estão aí? Estão sendo aí do live de quem? Parcial, pessoal. Seria parcialmente um crédito. Tamo aí. Valeu, pelo menos deu. O que seria um endosso parcial? Aceite parcial é mandar anterior. O tipo de pessoa mandou me pagar 500. Eu tenho um cheque de 1.000, eu quero 500 esse cheque. Isso seria um endosso parcial. Ou seja, o endosso não é a transmissão do direito de crédito. Eu posso transferir apenas parte do meu crédito? Se o meu crédito é R$ 1.000, eu posso transferir só 500? O que você acha? Posso ou não posso? Teria, e mais, teria como fazer isso? Não, não posso. Imagina um cheque de R$ 1.000 que você recebeu do CP. Como é que você vai passar só R$ 500? Isso é inviável, né? O endosso parcial, ele não é aceito, pois ele ofenderia o princípio, né, do título de crédito. Qual é o princípio? Ofenderia o princípio da cartolaridade. O direito de crédito não tem que estar num título de crédito só. Como é que eu vou rachar o título de crédito no meio? Passar 500 e ficar com 500? Isso é impossível, né? Cartolaridade. Eu não te falei que o Código Civil, apesar de não ser muito utilizado, né, porque a gente tem lei própria, né, ele, em algumas coisas ele serve, né?
Então, o Código Civil também fala de endosso, né? A partir do artigo 910. O Código Civil, né, vai dizer no artigo 912 o seguinte: considera-se não escrita no endosso qualquer condição que subordine o endossante. Parágrafo único: o endosso parcial é nulo. O endosso parcial é nulo. É isso que eu quero que você decore, fixe, isso ficar em prova. O que significa dizer que o endosso parcial é nulo? Significa que é uma coisa nula no direito, é uma coisa que não produz efeitos jurídicos. Isso aqui cai em prova porque isso aqui é diferente do aval. O aval parcial, ele produz efeitos jurídicos. Eles são efeitos jurídicos ruins, né, vamos dizer assim, entre aspas, né? Efeito jurídico de fazer o quê? O vencimento antecipado do título. Né? O efeito jurídico de tornar o endossante o devedor principal do título. O vencimento do título, né, perdão, o aval, né? Aceite, cara, desculpa. O aceite parcial. Estou comparando agora o aceite parcial do endosso parcial. Vamos voltar, para ficar bem claro. Aceite parcial e endosso parcial. O que eu falei para você? Que o aceite parcial é eu concordar com parte do pagamento. O sacado concorda com parte do pagamento. Existe efeito jurídico no aceite parcial? Existe. Qual é o efeito jurídico? Fazer com que o sacador permaneça como devedor direto do título e o vencimento antecipado do título. Ou seja, ele existe efeitos jurídicos, ele é reconhecido pela lei. Ele produz efeitos jurídicos. O endosso parcial, que é transferir parte do título, ele pode ser feito? Não, né? Se ele for feito, se eu pegar um cheque e rasgar no meio, que valor que ele tem? Nenhum, zero, né? Ou, de outra palavra, tecnicamente dizendo, ele é nulo. Nulo é uma coisa que não produz efeitos jurídicos, tá? Isso é importante e isso cai prova porque a gente compara, né, os efeitos jurídicos do endosso, o efeito jurídico do aceite, que a gente já viu. Próximo assunto é o aval, e a gente vai ver qual é o efeito jurídico do aval parcial, e a gente vai ver que tem um efeito jurídico diferente. Então, por isso que eu tenho que saber isso, porque isso vai ser cobrado. Então, mas o raciocínio é muito simples. Seria se o endosso é transferir o meu direito de crédito, ou direito contido no título de crédito, eu posso transferir parcialmente? Não. Por quê? Porque violaria o princípio da documentalidade, da cartularidade. Não tem que transferir a cartula toda. Então, ou eu transfiro a cartula toda ou não transfiro nada. Não tem como transferir metade. Né? E por isso que o Código Civil diz que o endosso é nulo, não tem efeitos nenhum. Tá? Isso aqui cai em prova, galera. Então, fica ligado. Né? Fica ligado. Até aqui alguma dúvida? Vamos prosseguir. Para a gente finalizar, o endosso, esse aqui é uma questão, é a parte mais difícil da aula hoje, tá? Mas vai pegar. Quando eu transfiro o título de crédito, quando eu transfiro, né, um título de crédito através do endosso, eu estou transferindo o título de crédito e todos os direitos inerentes. Lembra? A gente viu isso na lei? A lei fala dessa forma. Ou seja, eu estou transferindo o direito de cobrança, eu estou transferindo o direito de protesto, eu estou transferindo o direito de crédito, né? Ou seja, o endosso transfere todos os direitos, né, inerentes ao título de crédito. O título de crédito ele representa o direito de crédito, né, obviamente, um valor ali que a pessoa te deve, mas ele também representa a possibilidade de cobrança, ele também representa a possibilidade, né, de protesto. É por isso que a lei fala que o título de crédito, né, quando é transferido por endosso, ou ainda o endosso significa a transmissão de todos os direitos inerentes ao título de crédito. Por quê? Porque transfere tudo isso. Essa é a regra geral. Ou seja, eu posso classificar o título de crédito em dois tipos de endosso. O endosso pode ser em preto, pode ser em branco, essa é uma classificação. Essa classificação tem a ver com a identificação ou não do endossatário. Já vimos. Agora eu vou classificar o título de crédito com relação à transmissão de todos os direitos inerentes ou não. Quando eu transferir todos os direitos inerentes ao título de crédito, eu vou dizer que eu fiz um endosso próprio. Em outras palavras, o que é um endosso próprio? É o endosso que transfere todos os direitos, né? É o endosso
que transfere todos os direitos, todos, inerentes ao título de crédito. Esse é o que a gente estudou até agora. Agora a gente vai estudar os não próprios. A lei cria uma forma ou uma possibilidade, né, ou uma hipótese jurídica em que eu transfira apenas parte dos direitos inerentes ao título de crédito. Esses títulos, né, essa forma de endosso é chamada de endosso ou endossos impróprios. O que seria o endosso impróprio? O endosso impróprio ocorre quando o titular, né, do título de crédito, quando o titular do título de crédito transfere, vê se você vai pegar agora, isso é a sacada, hein? Apenas algum dos direitos inerentes ao título de crédito. Vou te dar um exemplo que você vai entender. O que o direito empresarial fez, né? O direito empresarial pensou numa forma de facilitar a vida do empresário. Porque hoje em dia é muito fácil você cobrar as pessoas, você manda um boleto pelo e-mail, né? A pessoa faz o depósito na sua conta, paga né? E entre outras formas de você pagar. Mas era assim, antigamente era assim, não. Imagine você comerciante, né? Hoje chamado de empresário. Você tivesse você utilizava o título de crédito para poder empreender. E você tinha lá vários duplicados para receber, 30, 60, 90, 120 dias. Você tinha cheques que estavam lá para você depositar. Você tinha notas promissórias que a pessoa te deveu lá, emprestou dinheiro que você fez. Você tinha vários títulos. E aí você fosse viajar. Você era comerciante português, né? Pegava em real, ia para Portugal. Cara, isso é 1960, né? Tu ia de navio, não é de avião. Ia ficar 2 meses no mar viajando. Tu ia viajar 2 meses, não ia chegar lá, ficar uma semana e voltar, né? Tu ia ficar 2 meses lá em Portugal, Lisboa, com a tua família. E aí você ia voltar 2 meses, ou seja, você tá de volta daqui a 6 meses, por exemplo. E aí, o que você vai fazer com aqueles títulos de crédito todos que estão aqui, né? Que você é credor, que você precisa receber. Você quer deixar alguém para cobrar para você, concorda? Existem 2 formas de você fazer isso. Existe a forma, né, não cambiária, não empresarial, mais difícil é você fazer uma procuração, dando poderes para que essas pessoas, né, ou essas pessoas possam cobrar. Ou existe uma forma cambiária, que é um endosso impróprio, que foi criado pelo direito empresarial para facilitar a vida do empresário. Imagina, a parte desse título aqui, se você tem um representante comercial seu que vai receber, que é o cara que faz a rota lá da Zona Sul. O outro título de crédito você vai dar para o representante comercial que faz a taxada cobrar. Então, na forma não empresarial, você teria que fazer uma procuração para cada uma desses representantes. Isso é muito complicado, burocrático, tem cartório. O que o direito fez? Falei assim, cara, tu pega o título de crédito, assina no título de crédito dizendo que a pessoa pode cobrar em seu nome. Isso é muito mais simples, muito mais prático. Então, endosso impróprio é uma forma prática de o dono do título de crédito transferir um direito que ele tinha. Por exemplo, o direito de cobrança. Então, nesse exemplo que eu estou te dando, né, esse comerciante pega um título dele, qualquer, uma nota promissória, que ele tem credor, ou uma duplicata, ou o próprio cheque, e como ele não vai estar aqui para cobrar na data, né, combinada, porque ele está viajando, ele quer deixar fulano, que é representante comercial dele, para receber. A pergunta é, ele quer transferir o direito de crédito para o fulano? Não. Ele é o credor. O fulano vai ser apenas o seu cobrador. Ou vai ser apenas alguém que ele transfere o direito de cobrança. O credor é ele. Eu não quero transferir o crédito para ele. Porque ele vai cobrar em meu nome. Apenas e tão somente. Então, esse exemplo que eu te dei é uma das espécies, né, dos endossos impróprios. Esse exemplo é chamado de endosso mandato, né? Galera, o que é um mandato, né? O mandato na verdade, é uma espécie né, é um contrato em que você celebra com alguém para alguém fazer atos em seu nome.
Mas no meu exemplo real, eu vou fazer um contrato. Poderia fazer um contrato? Né? Poderia, mas um contrato ia ser um outro documento em apartado, que poderia ter que ter assinatura, reconhecimento de firma. Não, o direito quer fazer uma coisa prática, simples. Uma mera assinatura. O endosso não é isso? Uma assinatura com uma frase? Calma, né, Fábio? Endosso impróprio é o gênero, e eu tenho duas espécies. Endosso mandato ou endosso calção, que é o segundo. Então, endosso sim, um endosso, esse que eu estou te falando, é um endosso impróprio. Impróprio é gênero, ok? E que uma das espécies é endosso mandato. Então, vamos lá. O endosso mandato é uma espécie de endosso impróprio. Por quê? Porque quando esse comerciante assina nesse título dizendo fulano, cobre em meu nome, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um endosso impróprio. Qual espécie de endosso impróprio? Endosso mandato. Então, de novo, endosso, né, pode ser próprio ou pode ser impróprio. De novo, o que é endosso impróprio? É aquele que transfere o título de crédito. Se ele tivesse simplesmente assinado, eu estaria transferindo a titularidade do crédito para o Fábio, certo? Só que eu não quero fazer isso. Por quê? Porque eu só quero que ele cobre o título para mim. Então eu não quero transferir todos os direitos inerentes ao título de crédito. Eu quero transferir apenas um dos direitos inerentes ao título de crédito. Qual deles? A possibilidade de cobrança. Ao invés de eu fazer um contrato separado, burocrático, que o Fábio vai ter que andar com esse contrato, né? Eu tenho vários títulos de crédito, várias pessoas vão cobrar para mim, eu tenho que fazer vários contratos. Isso seria, né? O objetivo é facilitar a vida do empresário. O que eu faço? Eu assino, né? E além de assinar, eu digo, cobre em meu nome, ou pague-se ao Fábio. A lei diz que eu faço qualquer expressão que signifique que eu estou transferindo apenas a possibilidade de cobrança. Esse pague em meu nome, né, é um endosso impróprio. Por quê? Porque está transferindo apenas um direito de cobrança, né, do título de crédito. Qual tipo de endosso impróprio é? Né? É o endosso mandato. Então, o endosso impróprio, né, já sabe, é transferir apenas um direito do título. Tem dois tipos. O primeiro que a gente já viu, que é o endosso mandato. Também chamado de endosso procuração, tá? A doutrina também chama de endosso procuração. O que é o endosso mandato ou endosso procuração? É aquele em que não se transfere a titularidade do crédito, apenas da legitimidade do seu possuidor ou mandatário efetuar o recebimento. Então, o endosso mandato, ele simplesmente possibilita a essa pessoa, né, cobrar o título de crédito. Sabe como é que a gente chama a pessoa que recebe um endosso mandato? Endossatário, não era isso? Só que é um endossatário comum? Não, é um endossatário mandatário. Então, no meu exemplo, né, cobre em meu nome, perfeito. Cobre em meu nome é uma forma de eu proceder um endosso mandato. Essa pessoa que recebeu um endosso mandato ou um endossatário mandatário, ele é titular de título de crédito? Não, ele é apenas uma pessoa que tem legitimidade de cobrança. Qualquer um não, aquele que conste, né, o nome do endosso mandato. Se eu colocar cobre em meu nome sem identificar, aí sim. Aí eu poderia permitir que qualquer pessoa cobrasse meu nome. Ah, se o endosso mandato for feito com extrapolar os poderes, né? Ele vai responder por isso. A lei, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, né? Eu acho que o objetivo é entender por que a lei fez isso. A lei fez isso para facilitar a vida do comerciante, do empresário, né? A lei fez isso, né? Para quê? Para permitir que o empresário passe para alguém, né, a cobrança do título de crédito. Artigo 18 da LUG, né? Quando o endosso contém a expressão valor a cobrar, para cobrança, por procuração ou qualquer outra menção que implique num simples mandato, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da letra, mas só pode endossá-lo na qualidade de procurador. Ou seja, ele fica vinculado à qualidade de procurador. Ele se torna um cobrador.
O endosso, o mandato tem que indicar o nome da pessoa. Essa é a sua pergunta. A obrigação? Sim, a obrigação. Então, de novo, né? Vamos pensar aqui para você entender bem. Ele é um endosso? É. Por quê? Pela forma. Por ser por uma mera assinatura. Ele é um endosso propriamente dito, no sentido de transmitir o direito de crédito e todos os direitos inerentes? Não. Por isso que eu chamo ele um endosso de impropriamente dito. Ele é um endosso impróprio. Ele é um endosso porque ele tem forma de endosso, mas o efeito jurídico é outro. O endosso impróprio, ele vai transferir apenas um direito emergente. O meu primeiro exemplo foi o direito emergente de cobrança. A lei traz dois tipos de endosso impróprio. O primeiro a gente já viu, que é o endosso mandato ou endosso procuração. E o segundo tipo de endosso mandato, né, é chamado de endosso calção. Endosso calção, também chamado de endosso pignoratício. Né? Lembra lá do penhor? Lembra do penhor? Estudou em direito civil? O que é penhor? O que é penhor? Você vai lá na Caixa Econômica Federal, que é um dinheiro emprestado, e aí você entrega suas joias para a Caixa e celebra com a Caixa um contrato de penhor. Já ouviu falar sobre isso? Já, né? O que é penhor? É um direito real, um direito sobre o bem, sobre aquele bem, né? Você diz para a Caixa que se não pagar o empréstimo, ela vai ter direito sobre aquele bem imóvel, né? Então, um penhor é um direito sobre aquele bem imóvel, ok? Você pode fazer uma coisa semelhante com os títulos de crédito. Então, vamos dar um segundo exemplo. Imagine que você seja comerciante e você precisa de dinheiro emprestado. E aí você precisa dar uma garantia, não é isso? Para o seu credor. E aí você fala para ele assim, ó, eu tenho aqui um título de crédito, então eu sou comerciante, sou o seu João, comerciante. Aí eu vou até o banco e falo assim, ó, me empreste um dinheiro? Aí o banco fala, tudo bem, eu empresto. Me dê uma garantia. Aí eu falo assim, ó, eu tenho aqui uma duplicata de mercadorias que eu vendi, que eu vou receber só daqui a 60 dias, daqui a 120 dias. Né? E aí você transfere, melhor dizendo, transfiro o título de crédito para o banco, mas apenas como forma de caução, apenas como forma de penhor. Ou seja, eu estou transferindo a titularidade do título de crédito para o banco? Não. Eu sou o credor. A pessoa vai pagar para mim. Só que como eu também estou devendo, né, para garantir essa dívida, eu transfiro o título de crédito apenas como garantia. Então, o endosso calção é uma outra forma, ou é a segunda possibilidade de eu fazer um endosso impróprio, né? Por quê? Porque eu não quero ou não estou transferindo o título propriamente dito. Eu estou apenas transferindo, né, o quê? O título como garantia. Nessa hipótese, né, não se transfere a titularidade do título, né? Se transfere apenas o título como garantia. Cortou uma letra aí, né? É endosso calção. Endosso calção, também chamado de endosso penhor, também chamado de endosso pignoratício, acontece quando eu dou o título como garantia. Até o vencimento da dívida, o título está de posse desse endossatário, né? Apenas a título de garantia. O credor do título de crédito é o endossante. Óbvio, se eu não pagar a dívida, né, aí sim essa pessoa passa a ser, né, o novo titular do título de crédito. Tá? Importante, né? Esse tipo de endosso. Então, essas duas hipóteses, né, de endosso é o que a gente chama de endosso impróprio. Por quê? Porque o que eu quero que você perceba? É uma forma especial de transmissão do título de crédito. É uma forma que o título de crédito não é transferido propriamente dito, né? Não se cede o título de crédito todos os direitos inerentes. Ou se cede para uma situação, ou se cede para outra.
as duas únicas hipóteses, né, de endosso impróprio são essas: endosso para caução ou endosso para cobrança, né? Ou chamado endosso mandato ou chamado endosso caução. Tá? Então, resumidamente, né, endosso próprio é isso, né? É uma forma de você transferir o título de crédito para poder mudar uma situação, para poder transferir um direito a ele inerente, melhor dizendo, tá? Um direito a ele inerente. Vamos pensar aqui comigo. Tem até uma questão da OAB que eu estou procurando aqui para você, não sei se eu vou conseguir achar agora. Quando eu sou um endossante, eu sou endossatário mandatário, eu recebi o título de crédito apenas para cobrar, certo? Quem transfere o título de crédito é endossante mandante. Eu sou endossatário mandatário, ou seja, eu vou apenas cobrar. Eu posso praticar um outro endosso? Posso. Só que esse outro endosso que eu pratico, né, ele vai ser feito de forma com os mesmos poderes que eu pratiquei. Então, o endossante é aquele que transfere os títulos por endosso mandato. E o endossatário mandatário é aquele que recebe, né, o título de crédito por endosso mandato. O endossatário mandatário, ele vai ter os mesmos poderes que ele recebeu. Tem uma questão dessa da OAB, né? Então, qual é o efeito? É o mesmo que eu recebi. Tá? Depois eu acho que eu. Mas essa foi uma questão da OAB recente, dos últimos exames aí. Deixa eu ver se eu acho agora. Aqui, achei. Vê aí. Se dá para fazer. 2019. Filadélfia emitiu nota promissória à vista em favor de Palmas. Antes da apresentação a pagamento, Palmas realizou um endosso mandato da cátula para Sampaio. Então, Filadélfia emitiu uma nota promissória em favor de Palma. E Palma, né, queria que Sampaio cobrasse para Palmas. E aí, né, o que ela fez? Ela fez um endosso mandato. De posse do título, é correto afirmar que Sampaio poderá exercer todos os direitos inerentes ao título, inclusive realizar novo endosso sem as restrições realizadas em sua cobrança? B. Poderá transferir o título de crédito em condições de procurador, endossante, ou realizar endosso em garantia. C. Somente poderá transferir a nota promissória por meio de novo endosso na condição de procurador endossante. Não poderá realizar qualquer endosso do título, pois, caso faça, será considerado como parcial, logo nulo. E aí? Um minutinho para você fazer. Dá para fazer, né? A gente viu aí isso aí na aula hoje. Questão da OAB recente. Você vê que tudo que a gente vê aqui vai na OAB. Muita questão disso. Foi? Não, Fábio. Não poderá realizar qualquer endosso? Não, eu falei isso, né? Eu não falei que a pessoa que faz endosso mandato não pode realizar qualquer endosso? Não, na verdade, vamos lá. Por partes. Letra A. Não poderá exercer todos os direitos inerentes ao título? O final que está errado, né? Inclusive realizar novo endosso sem as restrições? Não. O endosso que ela recebeu dá a ela restrições. Ou seja, o novo endosso só vai poder ser aquele que a tem. A letra está errada. Poderá transferir o título na condição de procurador da endossante ou realizar endosso com garantia? O final está errado, né? Ela não pode realizar um endosso sem garantia porque ela não tem poder para isso. Letra C, somente poderá transferir a nota promissória por meio de novo endosso na condição de procurador da endossante. A princípio, essa que parece estar certa. Mas vamos ler tudo porque tem que achar mais certo. Não poder realizar qualquer endosso, sim, ela pode. O poder que ela recebeu, ela pode passar. Né? Diz isso lá na LUG. Pois no caso, não será considerado, pois no caso faça, não, né? O endosso nulo é endosso parcial, não tem nada a ver, não é isso. Então, parabéns aí ao Fábio, letra C. Tá? Pessoal, veja como é que isso é importante. Os assuntos aqui caem na prova da OAB, né? Então, fica ligado, tá? Fica ligado que são assuntos da OAB. Para a gente fechar, existe o chamado endosso póstumo, né? O que é o endosso póstumo? É o endosso feito a posterior, né? É o endosso feito depois do vencimento. Endosso póstumo ou
posterior ao vencimento é aquele realizado depois da data de vencimento do título de crédito. Então, imagine que eu sou lojista, imagine que eu emiti uma duplicata para você que é meu cliente. E você vai pagar essa duplicata daqui a 60 dias. Se o endosso em geral, né, ou normalmente, ou em regra, deve ser feito quando? Antes do vencimento, concorda? Por quê? Porque é antes do vencimento que eu transfiro os meus direitos de crédito para você, né, para outra pessoa. A tem uma loja, vende mercadorias para B e dessa realização de compra e venda ele emitiu uma duplicata. 60 dias para pagar. 30 dias depois, o A resolve endossar essa duplicata para C. Pode? Pode. Essa é a regra geral. Por quê? Porque é esse endosso que transfere, né, o direito de crédito e é esse endosso que vai acontecer no vencimento. Né? Normal, regra. Imagine que o A resolva transmitir esse título depois do vencimento. Ele pode fazer isso? Ele pode. Só que qual é a discussão aqui, né? Os efeitos não são mais o mesmo. Por quê? Porque o título já venceu e não foi pago. Então não há que se falar em transmissão, né, com os mesmos efeitos. Ou em outras palavras, né, quando eu transfiro depois do vencimento, né, esse endosso realizado, né, os efeitos vão ser outros. Né? Olha só, vencimento, é aquele realizado depois da data do vencimento do título, sendo os mesmos efeitos do endosso realizado anteriormente ao vencimento, que é comum. A grande discussão aqui é que o endosso foi posteriormente ao protesto. Então, de novo, eu tenho 3 fases importantes, para ficar bem claro. Eu tenho a fase do título emitido até o vencimento, eu tenho a fase do título emitido entre o vencimento e o seu protesto, e eu tenho a fase do título depois do protesto. Imagina a linha do tempo. Título emitido, foi feita a venda na mercadoria. Vencimento e protesto. Em cada momento eu vou ter uma consequência jurídica. Eu chamo de póstumo todo o título que é transferido depois do seu vencimento. Então, depois do vencimento, eu vou ter o título póstumo. O problema ou a questão é aquele título que é transferido depois do protesto, porque o efeito dele jurídico é outro. Em outras palavras, né? O endosso póstumo pode ter 2 efeitos. Qual o efeito? Efeito de quando realizado antes do protesto. Vai ser o mesmo ou ele é igual do endosso, a gente chama, não tem um nome normal, é não póstumo, ou endosso normal, que é transmissão do título de crédito e todos os direitos inerentes a ele, a não ser que seja um endosso impróprio. E o 2, né, que são os efeitos de quando ele foi realizado após o protesto. E aí é um efeito que a gente já conhece, que a gente viu lá, é o efeito da cessão de crédito ou cessão civil de crédito. Se recorda, né, do endosso, ou melhor dizendo, do título transferido em que não pode ser endossado, que tem efeito de cessão civil de crédito? Então, o endosso que é realizado após o protesto é como se fosse, né, um título que não pudesse transferir. Ele até pode, porque não tem essa vedação legal, só que o efeito jurídico é outro. Então, para fixar, tá? Porque isso aqui é importante. Primeira dúvida. O que é o endosso póstumo? É aquele realizado depois de determinado momento, né, depois do vencimento. A ideia é o seguinte, né? É o endosso posterior. Posterior ao que? Ao vencimento. Isso é importante para a gente? Sim, para saber o que é. Isso vai ter efeitos jurídicos diferentes? Depende. Depende em que momento póstumo ele foi feito. De novo, o endosso pode ser realizado em qualquer momento. Se ele for realizado antes do vencimento, ele vai ter os efeitos jurídicos normal do endosso. Se ele for realizado depois do vencimento, ele vai ser póstumo e pode ser que tenha os mesmos efeitos jurídicos do endosso.
Mas se ele for realizado depois do vencimento e depois do protesto, ele tem um mero efeito de cessão civil de crédito. Tá? Isso é importante, isso cai em prova da OAB. Tá? Então fica ligado. A gente finaliza agora, a gente finalizou com esse assunto, os endossos. Tá? Na próxima aula, por gentileza, anote aí para a gente, vai me ajudar a não esquecer, iremos falar de aval, certo? Então, próxima aula, aval